Íris, nascida como princesa, deveria ter vivido rodeada de luxo. Mas o destino virou de repente, seu reino foi exterminado e sua família massacrada. Ela também foi forçada a virar o troféu do inimigo. Durante a cúpula, várias figuras importantes de diversos países estavam reunidas. E essa era a única chance de Íris escapar de seu captor. Escondida na grama, ela observava em silêncio e mirou um homem vestido de forma luxuosa, claramente alguém poderoso. Ela pensou que talvez esse homem tivesse força para enfrentar aquela fera. Quando encontrou a brecha certa, correu até ele. Senhor, por favor, me leve com você. A garota parecia frágil e lamentável. O homem a encarou. Você sabe quem eu sou? Íris levantou o olhar, assustada. Ele inclinou o rosto para baixo, olhando-a de cima. E você quer que eu te acolha? Ele segurou o queixo dela e riu de leve. Então diga, você é boa em agradar um homem? A outra mão da garota apertou o chão com força. Com amargura no rosto, ela respondeu trêmula, não. Mas eu posso aprender. O homem achou graça. Pelo menos é honesta. Uma mulher que não é bonita deve compensar isso com habilidade. Depois ele se levantou. Mesmo que você não saiba, deveria ao menos fingir. Ele era muito mais perigoso do que ela imaginava. Mas e daí? Pelo menos não era seu inimigo. Não muito longe, ouviam-se vozes de soldados, eles estavam procurando Íris, que havia fugido. O homem olhou para os soldados ao longe e imediatamente deduziu quem era o atual mestre da garota. Com medo de que ele mudasse de ideia, Íris agarrou a manga dele, desesperada. Por favor, eu não quero voltar. Eu faço qualquer coisa. Ele conteve as mãos trêmulas dela. Meu conselheiro me disse para não causar problemas neste período. Mas como eu poderia ignorar uma mulher tão miserável? Ele levantou o queixo dela. Tem certeza de que não quer voltar para o seu mestre? Depois da resposta firme, o homem se levantou e gritou para os soldados. Ei, vocês aí estão procurando por ela? Um soldado se aproximou, confuso. Ao vê-lo, disse, Sua Majestade, Rei Eiliqui. Estamos procurando essa mulher. Rei Eiliqui, o tirano dos rumores. Ele sorriu e apontou para Íris. Então leve-a. O soldado estava prestes a correr até a garota quando o humor de Eiliqui mudou. Asparem. Ele agarrou o pescoço do soldado. Diga ao príncipe herdeiro Maganki isto. Esta mulher agora é meu animal de estimação. Antes que o soldado pudesse reagir, o tirano ergueu pelo pescoço e zombou. Não, para levar meu novo pet sem problemas, é melhor manter tudo em segredo. E ninguém guarda segredos melhor do que os mortos. Assim, uma vida se extinguiu. O tirano era praticamente um demônio, matar parecia ser um prazer para ele. Ele caminhou novamente até Íris. Levantou o queixo dela com a mão, em uma postura de vitória, e disse, agora você é minha. Em seguida, beijou os lábios dela. O tirano a soltou e, de bom humor, comentou, você é meio sem graça, mas dá para usar. Pelo menos não recua de medo. Isso é bom. Majestade, procurei o senhor por toda parte, o que está fazendo? Curi chegou apressado. Ao ver a garota meio ajoelhada, ele lembrou, cansado, Majestade, eu já o avisei várias vezes, estamos na cúpula mundial. O tirano parecia não ouvir. Com calma, disse, Curi, se ninguém vir um cadáver, não haverá problema político. Você sabe o que fazer. Curi já havia visto esse tipo de situação inúmeras vezes. O tirano estava acostumado a agir como quisesse. Antes de sair, ele ordenou, deixe tudo limpo aqui. E leve essa mulher. Ela é meu novo pet. O Império Eiliqui era uma das nações mais ricas e poderosas do continente, fazendo fronteira com o Império Magandi. Depois que Íris foi trazida, o tirano nunca a convocou. Nos últimos dias, ela permaneceu no quarto estudando a história de Eiliqui, conforme as ordens de Curi. Mas Íris sabia que isso não duraria. Em vez de esperar passivamente, era melhor agir por conta própria. Ela saiu do quarto, pronta para tomar a iniciativa e procurar o tirano. Mas, ao abrir a porta, viu o senhor Curi. Senhora, Sua Majestade a convocou. Por favor, venha comigo. Era uma rara oportunidade, e Íris decidiu aproveitá-la. No centro do salão do palácio, o tirano estava sentado numa cadeira, brincando com uma pequena faca. Um pet deve ficar onde o dono possa tocá-lo com a mão. Íris se ajoelhou respeitosamente. Majestade. O tirano imediatamente ficou mal-humorado. Seu rosto escureceu. Você tem muito medo de mim.
Com alguém tão imprevisível, qualquer palavra podia irritá-lo. Iris só pôde avançar, segurar a mão dele e agir de forma manhosa. O tirano ficou satisfeito. Esperta! Já aprendeu a agradar o seu dono? Iris finalmente soltou um suspiro. Mas antes que pudesse relaxar, o tirano reclamou, muito suja. Depois a colocou sobre o ombro. Venha tomar banho comigo. Diante de um homem como uma bomba-relógio, Iris sempre precisava ser cuidadosa. No enorme balneário, o tirano descansava na água, segurando uma taça de vinho. Iris, no alto dos degraus, com o rosto avermelhado, aproximou-se devagar. Majestade, deixe-me ajudar. Um tirano sempre é um tirano antes mesmo de ela chegar perto. Ele a puxou com força para baixo, sob seu corpo. Quais posições você sabe? Uma pergunta tão constrangedora a Iris não sabia nem como responder. O tirano ergueu uma mecha do cabelo dela. Era uma pergunta difícil de responder. Iris ficou imóvel. Não. Ele apertou o queixo dela de leve e ordenou. Então me agrade como puder, assim como você agradou o rei de Magandi. Ao ouvir esse nome, Iris ficou arrasada. Majestade, preciso deixar claro, eu nunca me submeti ao rei de Magandi, muito menos o agradei, disse ela seriamente. Na época, eu ainda era princesa do rei Riquiel. Aquele monstro pediu minha mão e, quando recusei, ele perdeu o controle e destruiu meu reino. Ele massacrou minha família e meu povo, enquanto eu sobrevivi em humilhação. Como eu poderia bajular o monstro que arruinou minha vida? O tirano perguntou com curiosidade. Então por que está disposta a se ajoelhar aos meus pés? Iris respondeu com paciência. Vossa Majestade não foi quem destruiu meu reino. Só isso já o torna 1000 vezes melhor. O tirano riu. O grande rei de Magandi? E você ousa me comparar com ele? Majestade, não tive essa intenção. Iris ficou tensa, com medo de tê-lo irritado. Ao ver o desprezo nos olhos dele, pensou que ele devia ser muito poderoso, alguém que ela poderia usar para se vingar. O homem mordeu o ombro dela como punição. Majestade, lembrarei disso, ela respondeu. O homem diante dela era como uma bomba-relógio, um passo errado, e ela perderia a vida. Ao ver o quanto ela estava obediente, o tirano ficou de ótimo humor e a colocou suavemente sob seu corpo. Ele segurou o rosto dela contra o seu e disse de forma ambígua, pelo visto meu pet é bem sensível. Depois a puxou para cima outra vez. Deixe-me limpar meu pet direito. Iris ficou extremamente envergonhada. Com os olhos semicerrados, o tirano desceu para tomá-la. Iris ficou chocada, ela não queria ser tomada ali, daquele jeito. Para fazê-lo parar, ela tocou os lábios dele com os seus. Mas algo deu errado de novo. O tirano explodiu de raiva, agarrou o pescoço de Iris e a empurrou para dentro da água. Ela nunca tinha visto um homem tão perverso. Para punir sua desobediência, ele a segurou pelo pescoço e a pressionou para baixo da água. Quando ela estava prestes a sufocar, ele a puxou de volta. Iris respirava ofegante, desesperada. O tirano a encarou. Um pet não tem direito de se mover sem permissão. Isso foi só uma pequena lição. Não repita. Por causa dessa lição, Iris quase morreu. Ela caiu exausta na água, parecendo miserável. Ele ergueu o olhar. Se você quebrar tão fácil assim, não terá graça. Não gosto de pets frágeis. Para não perder o interesse dele, Iris teve de se recompor. Majestade, é porque ainda sei muito pouco sobre você, por isso não sei como ser um pet interessante. O homem a observou com curiosidade. A garota continuou com convicção. Se passarmos tempo suficiente juntos, poderei me ajustar e me tornar o pet ideal que você deseja. Ele levantou uma mecha do cabelo dela. Meu pet, você é esperta. Não é à toa que sobreviveu enquanto sua família morreu. Ao ouvi-lo mencionar sua família, as pupilas dela se dilataram. O homem acariciou sua bochecha. O que foi? Essa expressão, está com raiva? Diante de um tirano que matava sem hesitar, cada palavra dela era uma aposta com a própria vida. Ela não ousava resistir. Ela fingiu calma. Eu recusei o casamento com o rei de Magandi, e meu pai também recusou a aliança dele. Essa foi nossa escolha. Meu país era fraco, mas nunca desistiu de resistir à invasão. Mesmo derrotados, continuamos orgulhosos de nossas crenças. A resposta firme da garota não significava nada aos olhos do homem. Ele a pressionou contra o chão e olhou para baixo. Mas o fato é que seu reino e seu povo foram destruídos. Eles morreram por suas crenças e por sua honra. O homem parecia querer ver a garota irritada de propósito.
Ele se aproximou de seu ouvido, tentando provocá-la. A morte não tem honra. Depois segurou firme a mão dela, pressionando todo o corpo contra o dela. Uma princesa que não consegue proteger seu reino ou seu povo não é digna do título. A garota entendeu a intenção dele, apenas apertou os lábios e ficou calada. Ele continuou, e seu pai, para garantir a felicidade da filha, mandou seu povo para a morte e mesmo assim sua filha acabou como prisioneira. Ridiculamente tolo. Seu pai era sua linha de defesa, ninguém tinha o direito de insultá-lo. Chorando, ela resistiu. Você pode me humilhar, mas não pode insultar meu pai. O homem a observou, achando graça das lágrimas. Com raiva porque toquei no seu ponto fraco? Depois limpou as lágrimas de seus olhos e disse com voz suave, não chore. A verdade dói, mas lágrimas não resolvem nada. A garota cerrou os punhos. As palavras de Vossa Majestade são duras, mas a verdade nelas. Mas o senhor não deveria difamar meu pai. Essa é minha linha. Linha? Um simples pet ousa falar de linha com seu dono? Que piada! Mostre sua sinceridade. Se me agradar, talvez eu não apenas poupe sua vida, talvez até ajude você a se vingar. Iris, vestindo apenas a camisola, ficou nervosa diante da cama. O tirano estava deitado, apoiando a cabeça na mão. Agora, mostre do que é capaz. Para conseguir sua vingança, Iris teve de deixar de lado seu orgulho por um momento. Ela cerrou os dentes, tirou a roupa de uma vez só e caminhou envergonhada em direção ao homem. O homem parecia bem satisfeito. Aquele corpo era, no mínimo, agradável de ver. Ele fez um gesto com o dedo, chamando-a para se aproximar. Assim que ela chegou perto da cama, ele a puxou e a prendeu sob seu corpo. A garota, completamente inexperiente, lutou de dor, gritando desesperada para que ele parasse. Ele levantou o rosto, observando a vergonha dela como se tivesse encontrado um brinquedo novo. Você parece um coelhinho encurralado por uma fera. Ele apertou a bochecha dela. Um coelho que fica vermelho. Interessante. A garota estava perdida, nervosa demais para emitir qualquer som. Horas depois, ela abriu os olhos atordoada. Quando acabou? Em seguida, virou-se e se escondeu no travesseiro, envergonhada. Ele era forte demais, seu corpo inteiro doía. O homem aproximou-se olhando sua expressão exausta. Não havia pena alguma em seus olhos quando disse, Pet, não ache que terminou. Ela virou o rosto, corada. Vossa Majestade, tem mais algum comando? Ele colocou o dedo nos lábios dela. Não quero meu pet dormindo antes do dono. Então conte algumas histórias de dormir. Para deixar claro o peso de suas palavras, ele apertou o pescoço dela com falsa brutalidade. Se você relaxar, não hesitarei em quebrar seu pescoço. Diante de tanta crueldade, a garota apenas assentiu. Encostada na cabeceira, ela contou uma história depois da outra, vendo os olhos dele começarem a semicerrar. Ela balançou a cabeça várias vezes, lutando para permanecer acordada. Talvez fosse o medo do dia inteiro, ou o cansaço da noite, mas, no meio da história, sua voz simplesmente desapareceu. Nesse momento, o homem ao lado dela abriu os olhos de repente. Mais um dia acordando por causa de pesadelos. Iris encolheu-se sob o cobertor, chorando baixinho. O destino cruel não permitia que ela desabasse, então precisou se acalmar pouco a pouco. Quando olhou para o outro lado da cama, o homem já havia desaparecido. Iris despertou por completo, ela realmente sobreviveu a noite inteira. Sobre o travesseiro ao lado havia um bilhete. Ao pegar, viu que Curie havia providenciado um professor de literatura para ela. Para não deixá-los esperando, Iris arrumou-se rapidamente e saiu. Caminhando pelo enorme palácio, Iris logo se perdeu, mas felizmente algumas criadas estavam limpando ali na frente. Ela pensou em perguntar, mas lembrou-se de sua identidade especial, não podia se aproximar de qualquer um. Ficou parada e suspirou. Por que suspira uma dama tão linda? Posso ajudar em algo? Um homem de porte elegante se aproximou. Diante do cumprimento do estranho, Iris não hesitou e explicou que não sabia o caminho. O homem foi paciente. O salão de recepção fica um pouco longe. Permita-me acompanhá-la. Logo chegaram ao salão. Iris agradeceu educadamente, mas o homem sorriu. Ajudar uma mulher tão bela é uma honra. Beleza, algo que para os outros é motivo de orgulho, era exatamente a raiz da tragédia de Iris. Por causa desse maldito rosto, seu país caiu e sua família morreu. Ela murmurou, um dia também serei enterrada no lixo do tempo.
Já que beleza e juventude me abandonaram. Íris completou naturalmente. Ver os outros florescer enquanto eu murcho. Nada resiste ao veneno do tempo. Impressionado com tanta sensibilidade, o homem perguntou curioso. Você leu os clássicos do Império Ailiki? A pergunta repentina a surpreendeu. Ela realmente tinha lido alguns textos enquanto estudava o idioma nos últimos dias. Nesse momento, as portas do salão se abriram por dentro, e Curi saiu. Por que vocês estão aí fora? O homem olhou para Curi com satisfação. A aluna que você recomendou, eu vou aceitá-la. Depois virou-se para a garota. Apresentando-me corretamente, serei seu futuro professor de literatura, Vanderlan. Olá, sou Íris. Após as saudações, o homem mudou de expressão, agora falava com seriedade. Sua primeira lição: no palácio não existe bondade nem confiança. Não quero que aquela conversa se repita entre você e qualquer outra pessoa. Obrigada pelo ensinamento, professor. Íris o encarou respeitosamente. Antes de sair, Vanderlan acrescentou: como já nos conhecemos hoje, volte para seus aposentos. Começaremos oficialmente amanhã. Ao lado, Curi apontou para Vanderlan e completou: atencioso, senhora, o Marquês Vanderlan é um professor excelente. Você aprenderá muito com ele. Então ambos se despediram dela e seguiram de volta para o salão de recepção, observando-o se afastarem. Íris dissipou a sombra que carregava e reacendeu sua determinação. Estudaria bem com o Marquês Vanderlan e com Sir Curi. Durante uma semana, Íris estudou todos os dias com Vanderlan a cultura do Império Ailiki. E, para sobreviver no palácio, também recolhia discretamente informações sobre o tirano. Depois de uma semana sem vê-lo, não imaginava reencontrar o homem assim, com o rosto carregado de irritação e uma espada ensanguentada na mão, como se tudo fosse tolice aos seus olhos. Vendo-o aproximar-se, Íris virou-se rapidamente, assustada. Boa noite, Vossa Majestade. Deseja que eu ajude com o banho e as roupas? O que isso quer dizer? Você acha que estou sujo? O homem ergueu a espada, furioso, apontando para ela. A garota apertou as mãos nervosamente. Claro que não. Eu só queria agradar Vossa Majestade. Se você morresse, acho que eu ficaria feliz. Ela baixou a cabeça e respirou fundo. Depois ergueu o rosto, encarando-o diretamente. Vossa Majestade, minha morte o deixaria feliz? Se minha morte puder acalmar sua raiva, estou disposta a morrer sob sua espada. Por quê? O homem sorriu de lado. Por que o quê? A garota o encarou com seriedade. Porque esta pet insignificante vive apenas por você. Vive por mim? As palavras dela realmente o surpreenderam. Haveria mesmo alguém disposto a entregar a própria vida por ele? Mesmo morrendo de forma tão humilde? Ele fingiu crueldade. Se é assim, então quero que você, dizendo isso, encostou a espada no pescoço dela. A garota o encarou sem qualquer intenção de recuar. Depois de tantos dias observando o tirano, ela sabia que ele mais gostava de ver alguém mergulhar no desespero. E se alguém não mostrasse medo da morte, ele normalmente deixaria essa pessoa viver. Mesmo com a lâmina cortando sua pele, ela não demonstrou medo. O homem abaixou a espada e ordenou: suba na cama. A garota havia apostado certo. Ela sorriu e disse: Vossa Majestade, permita-me limpar esse sangue antes. Mas o homem de repente avançou e a puxou para os braços, passando os dedos pelo ferimento em seu pescoço. Ainda está sangrando aqui. A garota o encarou surpresa. O que ele estava fazendo? O homem inclinou-se e lambeu o sangue que havia no pescoço dela. Você disse que vive por mim. Então eu ordeno sem minha permissão, não volte a sangrar. A súbita gentileza dele deixou Íris completamente surpresa. Como se o homem que a ameaçou com uma espada antes não fosse ele. Íris tentou se levantar. Deixe-me me limpar primeiro, para continuar servindo Vossa Majestade. O homem segurou a mão dela, impedindo-a. Não se mexa. Ele passou a língua pelos lábios. Seu sangue tem gosto de vinho doce, quase me deixa excitado demais. Depois inclinou-se e mudou de posição, pressionando-se contra ela. Vamos dormir assim. Após ser favorecida várias vezes pelo tirano, Íris finalmente acalmou seu humor instável, e ele parecia pronto para uma noite tranquila. Mas, de repente, o tirano ficou carinhoso. Abraçou Íris por trás, enterrando o rosto nos cabelos dela. Diga-me, qual é o seu nome? Ela virou o rosto lentamente. Vossa Majestade, meu nome é Íris.
Apesar da aparência fria, o tirano era frágil por dentro. Sua doçura obediente o agradou na mesma hora. Ele a encarou seriamente. Como recompensa pela sua lealdade, permito que me chame pelo nome Abel. Ele era tão imprevisível que a garota não sabia se aquilo era uma armadilha ou uma ordem. Sentada sobre ele, ela não ousava falar, com medo de irritá-lo. A hesitação dela o deixou descontente. Ele a pressionou, impaciente. Diga meu nome. Envergonhada, ela ergueu os olhos para o teto. Abel. Ao ouvir seu nome na voz dela, o homem ficou satisfeito. Beijou o ombro da garota. Nunca esqueça, Abel é seu dono. No palácio, Iris estudava todos os dias a cultura do Império Elish com Vandela. O tempo sempre passava depressa, e as tarefas de hoje terminaram rapidinho. Depois de se despedir da garota, Vandela estava prestes a sair quando ela o chamou. Ela estendeu a mão, oferecendo uma caixinha de presente que já havia preparado. Professor Vandela, ouvi do professor Curie que o senhor sofre de insônia. Eu entendo um pouco de aromas calmantes. Isto é alecrim e ajuda a dormir. Por favor, experimente. Vandela olhou para ela com cautela. Senhora, está tentando me conquistar? A garota sorriu sem jeito. Se parecer isso, então talvez. Só quero ser amiga do professor. Para ser companheiros ou amigos, ambos precisam ter forças equivalentes. Senhora, isso ainda não acontece. Ela achou que ele recusaria, mas para sua surpresa ele aceitou o presente com um sorriso satisfeito, claramente apreciando o gesto. Mas, já que trouxe um presente, posso lhe dar mais uma lição. Ele se aproximou e sussurrou. No palácio, é preciso ver tudo e ouvir tudo. Por exemplo, seguindo o olhar de Vandela, a garota encarou a escada, onde uma mulher estava escondida, ouvindo às escondidas. Iris levou a mão à boca, chocada. O homem levou o dedo aos lábios. Senhora, não responderei mais nenhuma das suas perguntas. Perto da escada, a mulher que estava escutando escondida segurava um leque e olhava para a garota com desprezo. Então essa é a nova favorita de Sua Majestade. A criada ao lado respondeu com respeito. Sim, senhora Bela. A mulher observou a garota bonita o suficiente, mas com a cabeça toda tomada por ciúmes e a encarou com raiva. Mas, logo vou fazer com que ela desapareça sem deixar corpo. Depois de perceber durante o dia que mulheres do palácio espionavam, Iris sem armas e sem qualquer poder só pôde se preparar com antecedência. Ela sabia com total clareza que, por mais difícil que fosse o caminho à frente, dentro deste palácio o tirano era o único em quem podia confiar. Mas já era tarde da noite e o tirano ainda não havia aparecido. Normalmente ele a chamava cedo sempre que pretendia visitá-la. Iris começou a achar que talvez ele não viesse hoje. Para confirmar, ela abriu a porta e procurou a criada da noite. Rosa, Sua Majestade virá esta noite? A criada bocejou. E então falou animada. Senhora, Sua Majestade foi aos aposentos da Senhora Bela. A Senhora Bela era a primeira-dama do palácio, especialista em misturar fragrâncias. E o mais importante, os perfumes que ela fazia conseguiam acalmar o humor de Sua Majestade. Em outro aposento do palácio, o tirano repousava com a cabeça no colo de uma mulher, enquanto o ambiente estava tomado por fragrância. De olhos fechados, ele disse suavemente: a fragrância de hoje também está muito boa. Pode sair. A mulher se sentia honrada, feliz em poder aliviar o cansaço dele. Achou que ele a dispensaria imediatamente, como sempre. Mas, em vez disso, ela fingiu tristeza. Eu apenas temo, Majestade, que depois de usar a fragrância preparada pela senhora Iris, acabe se esquecendo de mim. A mulher percebeu que o tirano não sabia que a garota sabia preparar fragrâncias. Então fingiu surpresa. Vossa Majestade não sabia? Hoje mesmo vi ela entregar um frasco de perfume ao Marquês Vanderlan. Eu pensei que, como esperado, o plano da mulher funcionou rapidamente. Ao ouvir isso, o tirano arremessou o copo ao lado, furioso. Ele não conseguia entender dias atrás a garota era dócil e obediente, e agora ousava se envolver com outro homem bem diante de seus olhos. Sentindo-se profundamente humilhado, ele se levantou da cama e marchou, tomado de raiva, direto para os aposentos da garota. Atrás dele, a mulher cobriu a boca fingindo inocência. Só após ele sair é que deixou aparecer o sorriso de quem venceu. Todos no palácio conheciam uma verdade: ninguém sobrevivia à fúria do tirano. Iris provavelmente não escaparia da morte naquela noite.
Do outro lado, Iris não sabia de nada, sem imaginar que seu gesto durante o dia se tornaria arma para as mulheres do palácio a incriminarem. Ela se deitou, pronta para dormir. Mas assim que fechou os olhos, a porta foi arrombada com um chute vindo de fora. O tirano entrou com o rosto tomado pela fúria e puxou a garota da cama de maneira brutal. Ele ergueu o queixo dela com um dedo, encarando-a com ódio. Desta vez você realmente me irritou. Ao ouvir que a garota teria se envolvido com outro homem, o tirano dominador perdeu totalmente a calma e a arrancou dos lençóis de novo. Então tirou de algum lugar uma fita rosa e amarrou firmemente as mãos dela. Em seguida, pendurou-a sobre a cama. Sem saber o que fazer, a garota olhou para ele com pena. Majestade, o que eu fiz de errado? O olhar dele era cruel. Você vai descobrir logo. Pouco depois, a garota já estava totalmente presa pela fita rosa. Com o corpo exposto, ajoelhou-se na cama, envergonhada. O homem encarou a garota na cama com frieza, tentando no início abrir a própria camisa com uma paciência forçada. Mas sua irritação chegou ao limite. Ele arrancou o tecido de uma vez só, jogando no chão enquanto avançava em direção a ela, deixando a raiva transbordar em cada passo. Ignorando os gritos de dor da garota, o homem a pressionou com força contra a cama, seus atos bruscos e dominadores deixando o ar do quarto pesado de pura raiva. Depois desse surto violento, seu humor pareceu aliviar apenas o suficiente para falar. Ele a encarou de cima. Minha mascote, e ainda assim você ousa agradar outro pelas minhas costas? Ele riu de forma gelada. Então você sabe até procurar outros homens? Estava claro, o tirano havia sido tomado por um impulso de posse cego. O momento em que a garota presenteou Vandellan durante o dia foi espionado e depois distorcido pela acusação daquela mulher. O homem agarrou violentamente a nuca dela, obrigando-a a encará-lo enquanto ameaçava em voz baixa. Se você perder a lealdade comigo, então a próxima coisa que você vai perder é a própria vida. As lágrimas de Aerys caíam sem parar depois de tantas horas de tormento, mas ela já havia enfrentado tempestades piores. Enquanto houvesse uma mínima chance de sobreviver, ela jamais abaixaria a cabeça. Talvez pela maneira brusca do homem ou pela fragilidade do corpo da garota, Aerys começou a tremer descontroladamente, tossindo sem parar, o fôlego cada vez mais curto. O homem olhou para ela e deu uma risada fria. Já que parece que vai desmaiar, eu deixo você dizer suas últimas palavras. Enquanto falava, puxou a fita que prendia, como se exigisse que ela levantasse a cabeça e respondesse. Mas o corpo da garota não aguentou, sua visão escureceu e ela simplesmente desmaiou. O homem fez uma breve pausa, batendo o dedo no queixo com diversão. E, ainda ousa fingir de morta? O homem sacudiu a cabeça da garota de forma brusca, suspirou e desatou a fita que prendia seus pulsos. Ou eu a mato agora mesmo. Mas ela não reagiu em absoluto, nem um único movimento para seus braços. Ele franziu a testa e tocou a testa dela. E, sem roupas para protegê-la do frio, o corpo dela estava quente, ela tinha começado a ter febre. Eu não preciso. Ele estalou a língua, irritado. Não agora. Droga. Tão frágil assim, seu pequeno plano não aguenta carinho. Não aguenta punição. De que a garota já deveria estar eliminada. Sentou-se no sofá de bom humor, brincando com as próprias unhas. Então, uma jovem criada se aproximou com o rosto amargo. Lady Losa, a notícia sobre a senhora Aerys. A criada gaguejou, nervosa. Tem notícias. Bella ergueu um dedo com elegância, sorrindo. Diga como ela morreu. A senhora Aerys não morreu. O sorriso de Bella desapareceu na mesma hora. Seu rosto escureceu. Não morreu? Sua Majestade foi furioso até os aposentos dela e nada aconteceu? A criada respondeu, tremendo. Sua Majestade ficou no quarto dela a noite inteira. Só saiu ao amanhecer e ainda chamou um médico para atendê-la. Ao ouvir a notícia, Bella atirou no chão a proteção de unhas que acabará de finalizar, quebrando-a de raiva. Furiosa, ela gritou, fora! Sumam daqui, todas vocês! Levantou-se bruscamente, o olhar cheio de maldade. Aerys, então você realmente tem esse tipo de habilidade? Eu realmente a subestimei. Só de imaginar Aerys ganhando favor e ela se tornando inútil, um frio percorreu sua espinha. Isso jamais poderia acontecer. Ela teria que eliminar Aerys. No outro aposento, Aerys abriu os olhos lentamente. Perceber que ainda estava viva fez um alívio suave surgir em seu peito. Ela tinha visto o sol mais uma vez. Nesse momento, uma criada entrou carregando um remédio quente. Ao ver a jovem acordada, seu rosto imediatamente se iluminou de alegria.
A garota sentou-se devagar na cama, e a criada tranquilizou dizendo para não se preocupar. O médico afirmou que ela pegou um resfriado e desmaiou por exaustão, precisando descansar bem. A criada diante dela era totalmente desconhecida, a garota nunca tinha visto. Olhando ao redor do aposento, ela percebeu que todos os servos no palácio eram rostos novos. Ela virou-se para a jovem criada e perguntou: "E os servos que antes atendiam nos meus aposentos?" A criada ficou sem jeito. Então, sobre isso. Nesse momento, o senhor Curry entrou. "Pode sair. Preciso falar com a senhora a sós." Ele se aproximou lentamente da cama. "Minha senhora, sua recuperação parece boa." Ao vê-lo, a garota sorriu. "Senhor Curry, obrigada por vir me visitar." Curry respondeu: "Minha senhora, quem merece os agradecimentos é Sua Majestade, foi ele quem chamou o médico para você." Ao lembrar dos rostos estranhos em seus aposentos, a garota olhou para Curry e perguntou: "Aliás, o senhor sabe para onde foram os servos que me atendiam antes?" Curry inclinou a cabeça, pensando. "Eles foram executados." A senhora adoeceu e mesmo assim não perceberam. Foi negligência deles. Ela não esperava que sua doença acabasse causando a morte de tantas jovens, e ficou profundamente triste. Curry tentou consolá-la. "Não precisa se lamentar. Servos excessivamente leais costumam nascer de obediência forçada, e esse tipo de gente sempre acaba trazendo uma traição devastadora. A maioria das pessoas que o tirano colocou em seus aposentos eram espiões que ele já pretendia eliminar, só estava esperando o motivo. Mas ele não imaginava que esconder isso causaria um impacto tão grande nela. A garota simplesmente não conseguia aceitar tamanha crueldade. Chegou a se perguntar se o coração daquele homem era feito de pedra. Curry não queria que Sua Majestade fosse mal compreendido e explicou: "Minha senhora, a falta de misericórdia de Sua Majestade tem suas razões. No passado, o tirano também fora uma criança inocente e despreocupada como qualquer outra. Naquela época, a pessoa em quem ele mais confiava era sua ama. Quando via uma flor bonita, o pequeno tirano colhia uma e a entregava para ela. A ama o abraçava de volta, mostrando o quanto aquilo a alegrava. Mas essa mulher, que era quase tão importante quanto sua mãe, era na verdade uma espiã enviada pelo inimigo. Armada com um punhal, a ama matou a mãe dele bem diante de seus olhos. Depois, ela encarou o pequeno tirano com ferocidade. Abel é um bom menino, não vai fazer barulho, vai?" Por sorte, os guardas reais chegaram a tempo, ou o garoto também teria sido morto. A ama acabou capturada, mas ele já havia perdido a mãe para sempre. Caiu de joelhos, chorando sem controle. "Sua Majestade teve um passado assim?" A garota regalou os olhos, surpresa. Curry olhou para ela e continuou: "Isso foi no passado. Hoje, o Império Eliqui é forte e próspero. Os outros impérios mostram respeito por fora, mas, na verdade, temem sua força. No palácio, infiltrar espiões e tentativas de assassinato acontecem com certa frequência. Se Sua Majestade for misericordioso com os outros, quem seria misericordioso com ele?" A garota ficou confusa. "Eu nunca soube disso." Curry falou com sinceridade. "Em resumo, Lady Iris jamais trai a Sua Majestade. Ele é a única pessoa neste palácio realmente digna da sua confiança e apoio." 3 dias depois, Fandolan convidou a garota ao jardim para a aula. Quando ela chegou, ele já estava sentado, pintando. A garota olhou para ele, intrigada. "Você me chamou aqui, vamos praticar pintura hoje?" O homem virou-se para ela com um sorriso suave. "Ah, não. É que as tulipas estão tão lindas hoje que quis registrar seu melhor momento." A garota observou com atenção e percebeu que eram tulipas raras da variedade lua dourada. Não pôde deixar de elogiá-las, realmente eram belas. Fandolan pousou o pincel, olhou para a garota que se aproximava e disse: "Falando nisso, a fragrância que você preparou da última vez combina muito bem com o perfume destas flores." "Que perfume?" "Fandolan, o que você está fazendo?" Antes que o homem terminasse, foi interrompido pelo tirano que se aproximava. Fandolan, surpreendentemente com medo de irritar o tirano, ficou tenso e corrigiu-se rapidamente. "Perdoe-me, Vossa Majestade. Eu estava dando aula à senhora e falávamos sobre o aroma dessas flores." O tirano pôs as mãos na cintura e olhou para o jardim sem interesse. "Eu sabia, algo tem me feito espirrar. Deve ser o pólen. Alguém arranque todas essas tulipas e plante batatas no lugar. Majestade, as tulipas lua-douradas são extremamente raras. Seria uma pena arrancá-las." "Fandolan, não há pena nenhuma.
Quando as batatas crescerem, mandarei os chefes prepararem 100 pratos diferentes de batata para você experimentar. Sim, majestade. Fandolan só pôde ceder. O tirano então olhou para a garota ao lado, que parecia distante como se nada tivesse a ver com ela. E, irritado, puxou-a para seus braços. Ela havia presenteado outro homem em segredo, provocando o ciúme do tirano. Ele a levou de volta ao palácio e a jogou no sofá. Você ousa dar perfume ao Fandolan sem minha permissão? Ele avançou e segurou o pescoço dela. É melhor me dar uma explicação aceitável, ou... Majestade, o senhor realmente me entendeu mal. Aqueles perfumes foram feitos para vossa majestade. Com os olhos cheios de lágrimas, a garota encarou o homem feroz. Para mim? O homem não parecia acreditar. A garota levantou do sofá e caminhou até o armário. Majestade, por favor, venha comigo. Ela abriu o armário, revelando vários frascos de perfume. Majestade, todos estes foram feitos por mim para você. Desde o dia em que descobriu que a espiã era Lady Bella, a garota se preparou com antecedência. Afinal, Bella foi sua primeira inimiga no palácio. O homem ficou surpreso ao ver o armário cheio de perfumes. A garota lamentou. Majestade, sempre fui grata por ter salvado minha vida e quis oferecer estes perfumes feitos por mim. Mas depois ouvi dizer que você já tinha uma perfumista real, e que só usava os perfumes dela, então não me atrevi a contar. As palavras dela encheram o tirano de satisfação. Ele a puxou para seus braços. Você realmente sabe retribuir favores, pequena coisa. Mandei levar todos esses perfumes para meus aposentos. O tirano então decretou que não precisava mais dos perfumes feitos por Bella. Assim, a mulher do palácio foi descartada. Ao ouvir isso, Lady Bella ficou furiosa. Ela tinha certeza de que tudo era culpa de Iris. Claramente a garota queria tomar seu lugar. A criada ao lado, assustada, perguntou: Senhora, o que devemos fazer? Bella pensou por um momento. Depois ordenou que trouxessem o sachê guardado na caixa de ferro. Ela decidiu visitar Iris pessoalmente para uma boa conversa. A mulher do palácio apareceu de surpresa para visitar, então a garota preparou uma mesa cheia de bebidas para recebê-la. Bella mostrou um ar de irmã íntima. Iris querida, eu já queria vir te visitar há tempos. Depois tirou de seu bolso um pente de madeira. Ouvi sua majestade dizer que você também entende de fragrâncias, então estou lhe dando este pente de madeira de amoreira como presente de boas-vindas. A garota recusou com as mãos. Madeira de amoreira usada em caixas esculpidas é preciosa demais. Eu não posso aceitar algo tão valioso. No palácio, só nós duas entendemos de aromas. Esse pente é perfeito para você. A mulher do palácio, claro, era uma flor branca de língua afiada. Embora fosse o primeiro encontro das duas, ela fingia uma intimidade profunda. Para acompanhá-la no teatro, a garota acabou aceitando o pente. Pelos costumes de Elish, quem recebe um pente deve permitir que o presenteador penteie seu cabelo, simbolizando um laço mais forte. Usando isso como desculpa, Bella se ofereceu para pentear o cabelo da garota. E a garota baixou a cabeça, dizendo ser uma honra. Enquanto penteava, Bella perguntou de propósito se havia algum adorno com pedra verde. Enquanto a garota procurava entre seus acessórios, Bella deu alguns passos para trás e jogou discretamente 2 sachês no chão. O tirano, de ótimo humor, nem tinha entrado no aposento quando já chamava o nome da garota em voz alta na porta. A criada correu para recebê-lo. Majestade, a senhora estava muito cansada esta noite e já foi dormir. O tirano acenou com a mão. Pode sair. Depois ele se aproximou da cama da garota. Veio para questioná-la por ter dormido antes dele, mas ela parecia presa em um pesadelo. E, inesperadamente, ele ficou relutante em interrompê-la. De repente, a garota se agitou. Mesmo que eu morra, nunca vou me submeter a você. O tirano ouviu o sussurro e achou que ela estava sonhando com ele. O canto de sua boca subiu, satisfeito. Você acha que ele iria simplesmente deixá-la descansar e ir dormir como um bom homem? Em vez disso, aproximou o rosto do dela. Se um sonho te assusta tanto, então você deveria acordar e ver com seus próprios olhos. Cruel e arrogante, como sempre. A mão fria do homem tocou o rosto da garota, e ela achou aquilo confortável. Meio consciente, ela abriu os olhos. Está tão quente. A garota pequena e delicada estava especialmente fofa. O tirano pensou que um animalzinho meio adormecido tinha mesmo seu charme. A garota murmurou, aquecida, seu corpo é tão fresquinho, tão confortável. O homem a provocou. Então chegue mais perto.
Sob a orientação do homem proposital ou não, a garota aproximou o corpo inteiro, quase se encaixando em seu abraço. Ela o olhou com timidez e murmurou: sim, está bem? Não, respondeu ele em voz baixa. Ainda não é o bastante. Ao ouvir isso, ela reuniu coragem, puxou de leve o tecido da roupa dele, desfazendo aquele último sinal de distância, e o abraçou com firmeza, como se estivesse se entregando por completo. Com uma beleza em seus braços e ainda por cima tomando a iniciativa, o tirano estava longe de ser um santo. Sua voz rouca tremeu de contenção. Iris, foi você quem provocou isso. No instante seguinte, ele a envolveu com força, prendendo-a entre seu corpo e as almofadas, suas respirações se misturando enquanto a tensão no quarto aumentava até desfazer qualquer pensamento claro. As reações da garota naquela noite tímidas, mas ousadas, deixaram o tirano inesperadamente satisfeito. Depois, ele aproximou o rosto do dela, o calor que emanava de seu corpo quase a deixando louca. Incapaz de esperar, ela se ergueu e tomou para si os lábios frios e impiedosos do homem. O tirano se animou na hora, como quem captura uma gatinha rebelde. Com a voz baixa e provocante, perguntou: gosta? Quer mais? Forçada pela proximidade dele, Iris respondeu com um murmúrio trêmulo, quase felino: quero. Boa menina, ele sussurrou perto do ouvido dela. Agora me diga, quem sou eu? O tirano claramente não tinha terminado o jogo. Mas, meio adormecida, Iris de repente se contorceu, como se um sonho doloroso a puxasse. Gritou: Elric, não me deixe. Ouvir a mulher em seus braços chamar o nome de outro, o tirano congelou na hora, e uma fúria gelada subiu por dentro como uma lâmina. Ele agarrou as mãos da garota com uma fúria repentina. Olhe bem quem sou eu? Rugiu ele, com a voz tão alta que parecia capaz de estourar as janelas. Meio adormecida, Iris despertou de vez, assustada. Majestade, o que aconteceu? O rosto do tirano ficou sombrio. Quem é Elric? A mulher que dividia sua cama chamara o nome de outro, sua ira explodiu, e ele a puxou da cama com brutalidade. De que serve um animalzinho que não é leal? Recém-desperta, Iris entrou em desespero, chamando por ele: Majestade. Tomado pela fúria, o homem ignorou as tentativas dela de se soltar e a arrastou até a sacada do aposento. Voltou a pressionar. Pela última vez, quem é Elric? É minha irmã. Sua irmã? O tirano franziu o senho, confuso. Explodir por causa de um nome, isso deixou Iris completamente apavorada. Ela se sentia injustiçada, não tinha feito nada errado. Quando ele pareceu se acalmar um pouco, ela explicou devagar: sim, Elric é minha irmã mais nova. Quando criança, fui traído pela minha ama. Desde então, não confio facilmente e odeio traidores. Ele sorriu de um jeito carinhoso, porém perigoso. Agora há pouco você me chamou de Elric e pediu para eu não ir. E agora diz que a sua irmã acha mesmo que vou acreditar? Então ele a lançou contra o parapeito da sacada. Eu odeio mentirosos. Iris, desesperada, agarrou o braço dele. Eu não menti. Você pode verificar o registro real de Likir. Se o nome de Elric não estiver nos registros da minha família, aceitarei qualquer punição que decidir. O tirano era sempre imprevisível, estar ao lado dele era como dançar na ponta de uma lâmina. A explicação dela não o fez recuar. Querida, tenho uma pergunta. Se sua resposta me agradar, eu deixo você viver. Pode perguntar, Majestade. Ele levantou o queixo dela. Quem você ama mais, eu ou Elric? E não ouse mentir. Sua irmã havia sido executada diante dos próprios olhos. Por mais que implorasse, os inimigos não a pouparam. Elric era a pessoa mais próxima que ela tinha. Se mentisse, talvez sobreviveria. Iris não queria trair o sentimento que tinha pela própria família. Ela escolheu o silêncio. Mas o homem claramente não estava brincando. Apertou a mão dela com força. Me dê sua resposta. Seus entes queridos haviam partido, e mesmo viva, ela nunca teve paz, apenas medo. Nesse momento, ela não aguentou mais. As lágrimas caíram sem parar. Majestade, não importa o que aconteça, Elric já morreu. Eu estou me esforçando para gostar de você. Por que precisa ser tão cruel comigo? O rosto dele escureceu. Então a sua escolha é Elric? A garota o encarou com firmeza. Por enquanto, sim. Ele deu uma risada fria. Então vá se reunir com ela. Antes da morte, ela deixou um último conselho. Majestade, da próxima vez que criar um animal de estimação, escolha alguém tão frio e cruel quanto você.
Assim ela não vai ter apego à família. Antes mesmo de terminar, o homem a empurrou da varanda sem piedade. Guarde essas palavras para o inferno. Enquanto caía, ela desistiu de lutar. Papai, mamãe, Elric, finalmente podemos nos ver. Depois de empurrá-la, o tirano virou-se para sair. Esse é o preço que você deve pagar. Mas após alguns passos, voltou até o parapeito, desabotoou 2 botões da camisa e saltou. Ele não esperava que houvesse uma piscina embaixo. A garota caiu na água. Se tentasse um pouco, poderia sobreviver. Mas, depois de tanta frieza, ela perdeu toda a vontade de viver. Deixou-se afundar, exausta de conviver com o tirano. Quando achou que tudo havia terminado, o tirano a segurou debaixo d'água e soprou o ar em sua boca com suavidade. Ela voltou à vida, olhando para ele, incrédula. Por que me salvou? Matar você ou salvar você? Ele disse com calma, não precisa de motivo. O homem continuava o mesmo, imprevisível e impossível de decifrar. Pouco depois, seu humor melhorou. Ele puxou a garota para seus braços e beijou lentamente seu pescoço. Você não precisa me entender, só precisa me agradar. Depois disso, os dois acabaram brigando de novo dentro da piscina. De manhã, a garota abriu os olhos primeiro. O homem ao seu lado ainda dormia. Ela virou o rosto e ficou olhando o homem adormecido. Ao lembrar do que aconteceu na noite anterior, percebeu que ele provavelmente já sabia que havia uma piscina sob a varanda. Então, talvez ele não quisesse matá-la de verdade, apenas dar uma lição. Assim pensando, ela até achou que tinha servido para algo. Pouco depois, o homem também despertou. Ele a olhou com gentileza. Acordou? O que estava pensando agora há pouco? Eu estava pensando que Sua Majestade não é tão sanguinário quanto dizem. Ela levou a mão dele ao próprio rosto. Afinal, no fim das contas, você me salvou, não salvou? Porque ele havia mudado de ideia e a salvado. Nem o tirano sabia ao certo, embora realmente tivesse feito isso. Mas, como soberano do palácio, não permitiria que alguém lesse seus sentimentos. Ele afastou a mão dela. Não ache que me entende. Ele saiu da cama. Recupere suas forças. Não gosto de pets frágeis. Um tirano orgulhoso e bocadura era mesmo uma raridade. Ao ver a maneira desajeitada do homem de se expressar, Aerys ficou instantaneamente encantada. Depois que ele saiu, a garota pensou em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Algo estava muito estranho, antes ela quase nunca tinha pesadelos. Mas desde o dia em que encontrou Bella, começou a sentir sono excessivo, ter pesadelos constantes e ficar mentalmente confusa. Ela até verificou o pente de madeira que Bella usou em seu cabelo, mas não encontrou nada de anormal. Se Bella realmente queria prejudicá-la, Aerys não conseguia imaginar quando ela teria feito algo. Então uma cena surgiu de repente em sua mente. Bella parecia ter feito alguma coisa enquanto ela procurava os acessórios. Do outro lado do palácio, Bella descansava confortavelmente no sofá, aproveitando um aroma relaxante. Nesse momento, uma criada entrou apressada. Senhora, a senhora Aerys está lá fora esperando para vê-la. Irmã, o que a traz aqui hoje? Bella disse, fingindo surpresa ao olhar para Aerys. Vi os lírios do jardim florescendo lindamente e trouxe um ramalhete para você. São realmente muito bonitos. Hots, não vai pegar um vaso para eles? Irmã, você não vai me oferecer uma xícara de chá? Aerys brincou. Como eu não ofereceria? Vamos, por aqui. Bella só pôde recebê-la com um sorriso constrangido. Irmã, tem passado bem ultimamente? A garota parecia muito aflita. Para ser sincera, ando tendo pesadelos o tempo todo. Acordo exausta. Não posso continuar assim. Bella perguntou. Já foi ao médico? Aerys forçou um sorriso. Lembra que, dias atrás, Sua Majestade quase me matou? Agora ninguém no palácio ousa chegar perto de mim. Bella ergueu a taça e tomou um gole. Está tudo bem. Sempre vou te tratar como minha irmã querida. Aerys fingiu alegria. Irmã, você é muito boa comigo. Bella olhou para ela com um significado perigoso, pensando, não se preocupe, minha boa irmã. Logo você não terá mais preocupações afinal, vai morrer em breve. No palácio, o tirano estava sentado no sofá lendo. Nesse momento, Curri entrou às pressas. Majestade! A senhora Aerys começou a cuspir sangue sem parar. Por favor, venha depressa. O tirano rangeu os dentes. Que criança problemática! Ele se levantou de imediato.
O médico já viu? Sim, já está lá. Ares. Antes mesmo de entrar no quarto, o tirano a chamou com preocupação. Mas a garota já estava inconsciente na cama, com sangue no canto dos lábios, como se um único sopro de vento pudesse levá-la embora. O tirano a observou em pânico. Lorraine, o que aconteceu com Ares? Um homem com raiva era assustador, o médico gaguejou. Majestade, a senhora Ares foi envenenada, com um veneno mortal. Está dizendo que alguém tentou assassinar minha mulher? Rugiu o tirano. Ele se virou para Curri. Curri, 3 dias. Traga a verdade. Depois voltou ao lado de Ares. Que veneno ela tomou? Como se cura? O médico tremia ainda mais. Majestade, eu sou incapaz. Não sei qual toxina atingiu, nem como tratá-la. O suor escorria por seu rosto. Ao ouvir tal resposta desesperadora, o tirano o encarou com frieza. Então você não precisa continuar vivo. Majestade. Nesse instante, a garota acordou de repente. Majestade, eu estou prestes a morrer. Por favor, não derrame mais sangue por minha causa. Ele conteve a fúria, mas a obsessão era evidente. Sem minha permissão, mesmo que você atravesse os portões do inferno, eu vou te trazer de volta. Não pense que pode fugir assim. Ares reuniu seu último fôlego. Majestade, eu queria muito ficar ao seu lado para sempre. O tirano respondeu com urgência. Eu permito que você fique comigo para sempre. Na próxima vida, disse a garota, eu cumprirei. E sua voz simplesmente desapareceu. Ares! O tirano gritou em desespero. Ele a abraçou com força, sem soltá-la, o corpo tremendo sem controle. Aquela dor lancinante ele não sentia havia muito tempo. Ares já havia desmaiado, completamente imóvel, sem sinal de vida. O tirano a segurou e beijou sua testa com devoção. O homem que deveria decidir a vida dos outros agora parecia um cachorrinho assustado com medo de ser abandonado, chamando seu nome repetidas vezes. Em seus olhos sombrios havia apenas tristeza. Assim como quando seus pais o deixaram, um após o outro. E com apenas 4 anos ele foi forçado ao trono, incapaz de conquistar respeito, cercado por quem cobiçava sua coroa. O reino afundou no caos, revoltas estouraram, e o povo mergulhou na escuridão. Foi ali que o menino inocente se tornou o tirano temido por todos. Porque, em um mundo onde o fraco é devorado, apenas o poder absoluto podia conter o caos e libertar o país da turbulência. Sentado no trono por tanto tempo, o coração do tirano tornou-se frio e duro. Mas, desde que a garota apareceu, tudo mudou. Sem perceber, ela ocupou o coração dele. Sempre que algo acontecia com ela, o tirano sentia uma dor insuportável. Ele olhou para a garota, incrédulo afinal. Ela deveria ser apenas um animalzinho que ele havia salvado por capricho. De repente, a garota tossiu. Majestade, que bom ver você de novo. Ares acordou. O tirano segurou a mão dela, desesperado, e a pressionou contra o próprio rosto. Emocionado, murmurou, sua mão está quente. Ares, você realmente voltou. Fraca, ela se apoiou nele. Eu fui para um lugar escuro e assustador. Havia um portão. Acho que perdi a consciência e caminhei em direção a ele. Mas então ouvi alguém me chamando atrás de mim. Recuperei a consciência e acordei. Envergonhada, ela levantou o rosto e olhou para o tirano com carinho. Foi o senhor que me chamou de volta? O tirano segurou a mão esquerda dela com força. Ares, fui eu. Majestade, talvez isso já estivesse escrito. Para mim, você é maior que qualquer deus. Foi você quem me trouxe de volta das mãos da morte. A partir de agora, pertenço só a você corpo e alma. A declaração dela deixou o tirano, que experimentava o amor pela primeira vez, radiante. Ares inicialmente queria apenas usar um truque desesperado para fazê-lo perceber o plano de Bela. Mas não imaginava que descobrira, por acaso, que o tirano respondia extremamente bem a palavras doces. No fim, ela ganhou muito mais do que esperava. Sentado no trono por tantos anos, o tirano podia ter qualquer brinquedo humano que quisesse. Mas todos obedeciam por medo, apenas a garota o amava de verdade. Ele a abraçou com carinho incomum. Ares, você é a mais especial. Majestade, embora eu tenha sobrevivido, a pessoa que me fez mal. O tirano tocou suavemente os lábios dela com os dedos. Depois declarou com firmeza, não tenha medo. Já mandei investigar. Quem te feriu vai pagar. Nesse momento, Curri entrou às pressas.
Majestade, o responsável pelo veneno foi identificado. No seu salão, Bela estava deitada tranquilamente no sofá, tendo ouvido que a garota havia parado de respirar. Ela riu alto, cheia de alegria. Ela morreu. Finalmente morreu. Pensando em como a garota examinou várias vezes os presentes sem encontrar nada suspeito, Bela sorriu de canto. Aquela tola nem sabe como morreu. O pente e os sachês não tinham veneno sozinhos, mas juntos, produziam uma toxina mortal. Ela tomou um gole de chá, satisfeita. A partir de agora, Sua Majestade será só meu. Mas, enquanto sonhava acordada, o tirano arrombou a porta com um chute. Guardas, arrastem-na para fora. Bela se levantou assustada, olhando para ele como se fosse inocente. Majestade, o que eu fiz? Mesmo que eu morra, quero saber o motivo. O tirano apontou a espada para ela. Você envenenou a xícara para matar Aerys. Curri já confirmou tudo. Naquele dia, quando Aerys foi à sua residência como convidada, você envenenou o chá dela. O tirano então lançou a xícara contra sua cabeça. Isso foi encontrado nos seus aposentos. Bela olhou para os cacos no chão e se apressou em explicar. Essa xícara é mesmo dos meus aposentos. Mas naquele dia, eu não. Irmã Bela. A garota se apoiou no tirano, encarando a mulher caída com um olhar lastimoso. No palácio você sempre cuidou de mim, eu até a via como uma irmã. Por que quis me machucar? Enquanto falava, as lágrimas não paravam. Se tem algo em mim que te desagrada, é só dizer eu posso mudar. Para alguém tão cruel quanto você, por que fingir tanto? Nessa altura, o que ainda há para negar? Com isso, o tirano ergueu a espada, pronto para cortá-la. Nesse momento, a garota se aproximou da mulher. Majestade, acabei de me recuperar e não devo ver sangue. Já que é um assunto entre mulheres, por que não deixa que eu cuide dela? O tirano abaixou a espada. Certo, deixo com você. Antes de sair, ainda lembrou a Aerys de não ser bondosa demais. Assim que ele se foi, Bela mostrou sua verdadeira face. Sua desgraçada, como ainda está viva? A garota apertou o presentinho que Bela lhe dera. Com truques tão baratos, achou mesmo que poderia me matar? Se eu não estiver errada, esses dois objetos são inofensivos separados. Mas juntos causam pesadelos contínuos, loucura progressiva e, por fim, colapso total. Acertei, irmã Bela? Já que ela tinha percebido tudo, por que ainda morreu? E como ficou a história do veneno na xícara? Bela olhou para a garota, curiosa. A garota deu um sorriso discreto. Irmã, você é realmente muito tola. O veneno na xícara foi colocado por mim, mas não era veneno de verdade. Era um remédio de falsa morte do meu país natal. As flores que a garota deu para Bela eram só uma mentira. Seu verdadeiro objetivo era incriminá-la. Com esse plano, a garota não apenas eliminou Bela usando as mãos do tirano, como também ganhou a compaixão dele. Esse era o jeito de Aerys. Se alguém tentasse machucá-la, ela revidaria na mesma moeda, sem mostrar piedade ao inimigo. Como o tirano havia deixado Bela aos seus cuidados, a garota devolveu o pente e o sachê a ela e depois a prendeu. Depois de fazer tudo isso, Aerys virou-se para sair, enquanto Bela gritava sem parar como um sino ao vento. Aerys, não comemore tão cedo. Sua Majestade nunca vai amar nenhuma mulher, nem mesmo você. Amor de homem, No escuro, a garota apenas sorriu de lado. Depois que sua amada quase foi morta, o tirano, furioso, decidiu executar as 1000 criadas do palácio. Logo cedo, Curri correu para procurar Aerys. Sem saber de nada, Aerys ainda o cumprimentou animada. Mas Curri, desesperado, contou que desde que Bela envenenara, Sua Majestade não confiava mais nas criadas e pretendia executá-las hoje. Curri implorou para que Aerys salvasse aquelas inocentes, pois só suas palavras poderiam fazer o tirano ouvir. A crueldade do tirano mais uma vez surpreendeu Aerys. De coração bondoso, ela jamais permitiria tal massacre, então concordou e correu imediatamente para o palácio. No salão do palácio, as criadas estavam ajoelhadas em fileiras perfeitas, tremendo enquanto mantinham a cabeça baixa.
O ambiente inteiro era dominado pela pressão do tirano. Justo quando o tirano estava prestes a puni-las, Aerys se aproximou com um grande sorriso. Tenho uma boa notícia para te contar. Ao vê-la, os olhos do tirano se encheram de carinho e ele a chamou para perto. As mulheres do palácio eram realmente infelizes, não tinham feito nada de errado, mas seriam decapitadas só porque o tirano estava de mau humor. Aerys passou por ela sentindo o coração apertar. Já o tirano a puxou animado pela cintura. Aerys, o que você queria me contar? Ela coçou o peito dele de forma brincalhona. As batatas do jardim brotaram. Venha ver comigo, majestade. Depois da experiência de quase morte, o tirano finalmente entendeu seus sentimentos. Sabia que havia se apaixonado por ela, e dali em diante, tudo que ela quisesse fazer, ele tentaria atender. Em seguida, ele virou para as mulheres ajoelhadas. Essas criadas serão tratadas quando eu voltar. De mãos dadas com a garota, o tirano foi todo feliz até o jardim. Ao ver as batatas saindo da terra, abriu um sorriso satisfeito. Muito bom. As batatas são mesmo mais interessantes que aquelas tulipas. Então lembrou de Vanderlei, pensando em chamá-lo para experimentar quando amadurecessem. Ao lado dele, Aerys apontou para uma batata. Majestade, olha, aquela ali cresceu torta. O tirano a tranquilizou com gentileza. É só uma batata torta, não tem problema. Aerys mencionou a batata torta de propósito, queria testar a atitude do tirano em relação às criadas. Pelo que viu, ele ainda era bem razoável. Aerys continuou, Vossa Majestade é mesmo bondoso. Eu até pensei que, por causa de uma batata ruim, você arrancaria todas as outras. Você está me culpando por envolver as outras criadas por causa da Bela? O tirano perguntou com cautela. Aerys se jogou nos braços dele e garantiu que não o culpava, apenas disse que isso prejudicaria a imagem dele perante o povo. O tirano riu, dizendo que não se importava. Aerys o olhou aflita. Mas eu me importo. Você não é um homem cruel, só foi forçado pelas circunstâncias. Eu não quero que continuem te entendendo mal. Aerys foi a primeira pessoa a compreendê-lo, e isso o emocionou profundamente. Porém, entre as criadas, Bela certamente não era a única, ele não podia simplesmente deixá-las passar. Vendo que ele a estava ouvindo, Aerys sugeriu pensar em um jeito de testar a lealdade delas. Ela disse que tinha pensado em um truque novo. Para salvar as criadas inocentes, Aerys propôs testar a lealdade delas pessoalmente, em nome do tirano. Boa ideia! O tirano assentiu, indicando que ela continuasse. Aerys, tímida, disse que não podia contar, era um segredo entre mulheres. De bom humor, os dois deram mais uma volta pelo jardim. Enquanto caminhavam, o tirano de repente olhou para Aerys. Aerys, como você trataria criadas leais e desleais? Aerys respondeu com seriedade. As leais devem ficar e ser bem treinadas. As desleais, é só eliminar. Algo se perdeu no meio da conversa, e o tirano perguntou de repente. Aerys, você quer salvar essas criadas? Embora cruel, o tirano não era tolo. Aerys ficou paralisada, sem saber o que responder. Percebendo a hesitação dela, ele disse que poderia deixar as criadas sob o julgamento dela, mas tinha uma condição. Que condição? Aerys o encarou aflita. O tirano avançou, acariciou o rosto dela com gentileza e disse, com um ar inocente, seja o meu alvo. Logo depois, Aerys estava no gramado com uma maçã sobre a cabeça, tremendo, incapaz de encarar o homem. O tirano ficou claramente descontente com isso. Para não irritá-lo, Aerys forçou firmeza na voz, dizendo que não tinha medo e confiava na mira dele. Mesmo apavorada, ainda assim pedia misericórdia por pessoas que não tinham nada a ver com ela. O tirano ergueu o queixo dela e perguntou novamente, ela realmente queria apostar a própria vida em troca das vidas miseráveis daquelas criadas? Aerys manteve a posição. Sem saber para quem exatamente dizia, o tirano murmurou um presunçosa. Mas quando o tirano já se preparava para atirar, Aerys gritou, dizendo que queria trocar por uma batata menor. Ela realmente confiava nele. Depois da troca, o tirano lançou a flecha na direção da garota. Cada súplica era também uma chance para Aerys. Só salvando as criadas ela poderia seguir com seu plano, ela estava apostando a própria vida. A batata foi derrubada pela flecha. Aerys tinha vencido a aposta. Ela correu feliz até o tirano. O tirano a abraçou, olhando-a com um leve nervosismo. Aerys, nunca mais arrisque sua vida assim. A garota coçou o peito dele de leve.
Eu não apostei minha vida, apostei no coração de Vossa Majestade. De repente, o tirano lançou para o alto. Depois a carregou para dentro do aposento. E a pressionou sobre a cama. Aeris ficou vermelha, agarrando a roupa dele. Majestade, ainda é de dia. Não, por favor. O tirano beijou seus lábios com suavidade. E desde quando isso importa? Em seguida, ele voltou a beijar Aeris com loucura. Disse a ela que tinha pensado em uma brincadeira nova. Brincadeira nova? Aeris nem teve tempo de reagir antes de se assustar de novo com as palavras ousadas dele. Animado, ele ergueu uma mecha do cabelo da garota e disse que queria pintar. Daquele jeito em que o corpo vira a tela. Então rasgou o vestido de Aeris com força. A garota levou um susto, o rosto tão vermelho que parecia pingar, as mãos cobrindo o peito por instinto. O homem a deitou suavemente sob seu corpo, Aeris, com uma voz macia o bastante para matar. A mão dele deslizou pela pele delicada, e o tirano murmurou, encantado, seu corpo é lindo bastante para enlouquecer alguém. Aeris estava tão nervosa que mal se movia. Percebendo sua timidez, ele aproximou a boca do ouvido dela e sussurrou, o que devo pintar? Ele estava no auge do entusiasmo, mesmo que Aeris não quisesse, por seus objetivos. Ela desviou o olhar, tímida. Majestade, ouvi dizer que a flor de sensitiva representa amor eterno. Eu gosto desse significado. O tirano encostou no ombro dela. Você quer ficar comigo para sempre? Ele sorriu de canto, com malícia. Ótimo, vou realizar seu desejo. Depois, deitou-se sobre ela com humor leve. E traçou, risco por risco, uma flor de sensitiva sobre sua pele. A garota se contorceu com cócegas. O tirano achou sua reação divertidíssima. Ele acariciou suavemente suas costas, fazendo Aeris se assustar de novo e de novo. Então o homem beijou a cintura dela com a devoção de um monge. Depois de uma noite tempestuosa, Aeris estava tão exausta que só conseguia ficar deitada no sofá. Murmurou para si, esse homem era forte demais. Vendo seu estado, a criada sugeriu adiar a audiência com as damas do palácio. Aeris se levantou, suportando a dor. Não precisa. Traga todas agora. Ela tinha lutado muito para conseguir essa chance. Queria resolver tudo antes que algo desse errado. Logo, as damas do palácio estavam reunidas. Aeris sentou-se no salão principal. Sua Majestade ordenou que eu testasse a lealdade de vocês. O teste é simples. Alguns desses cogumelos são venenosos, outros não. Escolham um e comam. Um sorriso suave apareceu em seus lábios. Quem viver é leal. Quem morrer, não é. Os rostos das damas ficaram tensos, nenhuma ousou avançar. Então, uma jovem de vestido preto deu um passo à frente. Os cogumelos eram todos iguais, mas a garota do vestido preto comeu e não morreu, e quem não comeu acabou sofrendo. A garota provou o cogumelo sem medo, tinha certeza de que não morreria. A senhora Aeris claramente estava apenas salvando as inocentes. Os cogumelos não tinham veneno algum. Aeris sorriu de leve. Você fica. As outras podem ir, alguém vai conduzi-las. Ela ficou bastante satisfeita com o resultado. Depois que todas foram dispensadas, a jovem de vestido preto ficou para ser interrogada. Seu nome era Sofia, uma domadora de feras famosa no palácio. Suas habilidades superavam as de muitos homens. Na verdade, mulheres domadoras eram talentos raros neste mundo. E pelo desempenho dela pouco corajosa, analítica, firme, qualquer um a apreciaria. Aeris disse que estava muito satisfeita e queria tê-la como subordinada, trabalhando apenas para ela. Trabalhar só para a senhora? As pupilas de Sofia se dilataram. Ela encarou incrédula, entendendo tudo num instante. A senhora Aeris salvou as damas para escolher pessoas de confiança, e a escolhida hoje era ela. Mas o palácio era um lugar que devorava vidas. Ela não ousava aceitar tão facilmente. Vendo sua hesitação, Aeris colocou a mão no peito e prometeu: enquanto você for leal a mim, eu serei seu amparo aqui dentro. E enquanto eu viver, vou garantir sua segurança, palavra que não se quebra. Mesmo não conhecendo bem a senhora Aeris, aquele olhar sincero não mentia. Talvez fosse uma chance de mudar seu destino. Nesse instante, a jovem tomou sua decisão. Caminhou firme até Aeris. Certo, eu aceito. Aeris ficou muito satisfeita com o resultado e imediatamente lhe deu sua primeira missão. Em seguida, as criadas trouxeram algumas roupas muito bonitas. Aeris se encantou de imediato por um vestido vermelho. A criada disse animada que, se a senhora dançasse com ele, o imperador certamente ficaria feliz.
Ao ouvir isso, Aeris teve uma ideia: ela nunca exibirá seus talentos diante do imperador. Dançar parecia perfeito. Afinal, precisava do poder dele e não podia deixá-lo perder o interesse. Então mandou chamar o tirano. Você mandou me chamar, espero que seja algo importante, disse ele com impaciência. Mas seus olhos brilharam ao olhar para a jovem, e por um instante ele ficou imóvel. Ela dançava com um vestido vermelho esvoaçante, linda como uma deusa celeste. O tirano, sem perceber, agarrou a manga dela e depois segurou sua mão. Aeris se aninhou no peito dele como um passarinho dócil. O tirano inclinou-se com interesse. Vestida assim, realmente só queria dançar para mim? Aeris o encarou com um olhar de gatinho assustado. Queria, de verdade, oferecer uma dança a Vossa Majestade. Poupe isso. Prefiro ver você me agradando na cama. Sem ligar para a resistência dela, ele a ergueu e colocou sobre a cama, pressionando-a logo em seguida. O rosto de Aeris ficou corado enquanto ela fazia sua última tentativa de recusar. Majestade, hoje não dá. Eu não estou bem. O olhar do tirano escureceu. Então vou voltar. Vossa Majestade realmente não quer me ver dançar? Ele se levantou da cama e virou-se para sair. Para ele, a dança das mulheres era sempre igual. Mas Aeris não aceitou isso. Segurou a manga dele. Majestade, seu interesse por mim é só físico? Ao ouvir isso, o rosto do tirano ficou sombrio. Aeris, antes você tinha certo encanto, mas agora, está igual às outras mulheres tentando me prender com truques. E daqui em diante, se não for urgente, não me chame. Não gosto de ser incomodado. O humor dele mudou num instante. Antes parecia prestes a se apaixonar, mas agora tudo voltava ao início. Como lidar com um homem tão imprevisível? Aeris pensou que talvez alguém pudesse ajudá-la. No dia seguinte, Aeris procurou Curri. As flores aqui estão lindas, comentou de maneira vaga. Ao ouvir isso, Curri franziu a testa. Para a senhora Aeris me convidar para ver flores, imagino que não seja só isso, senhor. Curri, como sempre, muito perspicaz. Só queria lembrá-lo de que as damas do palácio já estão em segurança. Curri inclinou-se em agradecimento. Aeris ajeitou o cabelo. Pedir que eu salvasse aquelas damas não foi apenas por misericórdia, certo? Imagino que estivesse testando minhas habilidades, senhor Curri. Então, eu passei no seu teste? Curri fez uma pausa. Comparada às outras mulheres do palácio, a senhora era realmente a parceira mais adequada para uma aliança. Aeris não esperava que alguém tão próximo do tirano quanto Curri tomasse a iniciativa de se aproximar. Chegou a pensar se ele estava com algum problema. Mas Curri explicou que, servindo ao lado de Sua Majestade, se hoje não houvesse dificuldades, amanhã haveria. Ele apenas se adiantava. Ao ouvir isso, Aeris mostrou um sorriso doce e elogiou. Senhor Curri, sua visão é realmente profunda. Não é à toa que você é o conselheiro mais antigo ao lado do imperador. A senhora exagera. No momento eu não tenho dificuldades, mas sei que a senhora tem ponto. Ela não imaginava que a mudança de atitude do imperador na noite anterior já tivesse se espalhado. Aeris ficou chocada. Então a mudança de atitude de Sua Majestade se espalhou tão rápido assim? Neste palácio realmente nada fica escondido. Curri manteve a calma e continuou. Não precisa ficar tensa, minha senhora. Eu sei o que deseja perguntar e também sei a resposta. Ele percebeu seu objetivo imediatamente, mas ainda assim escolheu se aliar a ela e afirmar que sabia a resposta. Aeris bateu levemente o leque e olhou para ele. Então, por favor, senhor Curri, diga. Curri semicerrou os olhos. A senhora quer saber como conquistar de verdade o coração de Sua Majestade e como manter o favor dele sem que se esgote, certo? De fato, quem chega a posições altas no palácio sempre é uma velha raposa. Ele leu seus pensamentos num instante. Mas Aeris não achou ruim. Pelo contrário, perguntou abertamente ao Curri o que deveria fazer. Curri franziu os lábios, pensando um pouco. Disse que conquistar o carinho de um homem era simples beleza, e alguns talentos já bastavam. Mas conquistar o coração de verdade, especialmente de um tirano que já viu todos os tipos de mulheres no palácio, só uma alma realmente independente consegue tocar. As pessoas tratam o que gostam como um animal de estimação. Mas ninguém trata uma alma gêmea como um pet. Disse tudo o que podia. Com a sua inteligência, minha senhora, já deve saber o que fazer. Ao ouvir a explicação de Curri, Aeris subitamente entendeu e jurou em silêncio fazer o tirano se apaixonar perdidamente por ela. Em seguida,
Agradeceu Curri com alegria. Nos dias seguintes, Aeris estudou literatura sem descanso, dia e noite. Até que, certo dia, o tirano apareceu de repente. Ao vê-la voltar tão tarde, falou com evidente irritação: "Você ousa me fazer esperar." Aeris se assustou e rapidamente mudou a expressão, dizendo de forma lamentosa: "Eu pensei que Vossa Majestade não quisesse me ver nesses dias." O tirano se aproximou da garota. Levantou seu queixo e falou com posse: "Eu veja você ou não, fique direito nos aposentos. Eu não gosto de esperar." Aeris pulou para os braços dele, manhosa: "Pronto, Majestade, não fique bravo. Eu entendi." Depois, o tirano perguntou o que ela tinha feito, e a garota contou toda a rotina. Mas quando ele ouviu que ela esteve novamente com Vanderlan, o ciúme explodiu. Ele arrancou o livro de suas mãos. "Amanhã vou arrumar outro professor de literatura para você." Ele então disse, de forma autoritária, que suas decisões só precisavam ser executadas, não justificadas. Nesse momento, Aeris lembrou da conversa que tivera com Curri durante o dia. Criando coragem, ela recusou a exigência do homem que iria apostar tudo. Ao ouvir isso, o tirano escureceu o rosto. "Você está me desafiando?" Aeris quis ser firme pela primeira vez. Continuou: "Majestade, o professor Vanderlan ensina muito bem, aprendi muito. Sem um motivo especial, não quero trocar de professor." O tirano foi rápido, apontando a espada para ela. "Então imagino que esteja pronta para morrer. Acha que eu realmente não te mataria?" Mas quando Aeris ousou recusá-lo, ela já imaginava essa cena. Não era a primeira vez que ele puxava a espada contra ela. A diferença era que, desta vez, ela não estava tão assustada. Ela jurou tornar-se a mulher do coração dele. E com coragem, expressou seus sentimentos. "A mulher do meu coração?" O tirano ficou levemente tocado por essas 3 palavras. Aeris continuou: "É aquela que vai caminhar ao seu lado, enfrentando tempestades e dores, vivendo e morrendo com você. Caminhar ao lado dele, viver e morrer juntos." O tirano sentiu que já ouvirá isso antes. Ficou pensativo. De repente, ele lembrou das palavras de sua mãe: "A pessoa que mais amei foi seu pai, porque eu era esposa dele." "Abo, no futuro você também encontrará um parceiro que te ame acima de tudo. Vocês andarão lado a lado, vivendo e morrendo juntos." O tirano voltou a cair naquele calor do passado e, desta vez, perguntou com paciência: "E o que isso tem a ver com trocar seu professor de literatura?" "Majestade, você é tão sábio e poderoso. Para me tornar sua companheira, eu também preciso ser excelente. Só com o melhor professor posso melhorar rápido." Aeris falou em tom manhoso. Ao ouvir isso, o tirano guardou a espada sem hesitar. A visão de longo alcance dela voltou a surpreendê-lo. Mas, no fim, ainda disse de forma orgulhosa que verificaria o progresso dos estudos dela a qualquer momento. Essa atitude fez Aeris lembrar de seu pai, que sempre revisava suas lições depois das aulas. Mas, felizmente, o homem finalmente cedeu um pouco. Embora o tirano dissesse que seria exceção única, Aeris sabia que, uma vez bem-sucedido, haveria inúmeras outras vezes. E já que ele cedeu, nada mais justo que dar um docinho de recompensa. Então, Aeris convidou o tirano para ficar e descansar. Ela se enroscou no corpo do homem, oferecendo-lhe um beijo profundo e, corando, disse que seu coração o desejava e seu corpo também. Ao ouvir isso, o tirano ficou animado e imediatamente a ergueu nos braços. Em seguida, usou a boca para rasgar ansiosamente o tecido em seu peito. Seja lá o que ele fez, lágrimas brilhavam no canto dos olhos de Aeris enquanto ela dizia, extremamente satisfeita, que gostou. De repente, ela virou o corpo e o pressionou para baixo, sussurrando de forma sedutora no ouvido do tirano: "Majestade, eu tenho uma ideia." O tirano a apertou contra si, observando seu rosto com grande interesse. "Diga." Aeris acariciou a pele dele de forma ambígua, seus olhos úmidos piscando de modo adorável suficiente para deixar qualquer um encantado. Ele achou que ela tinha inventado alguma travessura nova. Mas, de repente, sua expressão ficou séria. "Majestade, o senhor é erudito, incomparável em política e estratégia militar. Se fosse treinada por você, acredito que eu evoluiria muito mais rápido." Ao ouvir isso, o tirano recusou sem pensar 2 vezes. Ele então a ergueu e caminhou com passos largos até a cama macia, declarando que o único treinamento profundo que desejava lhe dar era de outro tipo. Tudo isso estava exatamente dentro das expectativas de Aeris. Desde o começo ela sabia que ele não aceitaria.
Só dominar literatura e história estava longe de ser suficiente, o que ela realmente queria era entender política e assuntos militares. Então segurou o rosto do homem com as duas mãos e sorriu docemente. Tudo bem se Vossa Majestade não quiser me ensinar, mas poderia ao menos permitir que eu estude política e estratégia militar por conta própria? A garota era a pessoa que ele mimava no fundo do coração, então o tirano aceitou o pedido dela muito rápido e logo mandou trazer os livros. Com o objetivo alcançado, Aerys não voltou mais a impedir os movimentos do homem, e o tirano a puxou para seus braços, beijando-a de forma profunda e carinhosa. Depois disso, Aerys foi procurar a domadora de feras, Sofia, querendo ver como tinha ido a tarefa que lhe confiara. Ao ouvir o assunto, Sofia apenas deu um sorriso amargo e disse que não tinha conseguido cumprir tudo o que a senhora havia pedido. Ao escutar isso, Aerys pensou que talvez tivesse escolhido a pessoa errada, talvez Sofia não fosse a mais adequada para esse tipo de trabalho, e no futuro seria melhor dar outras funções a ela. Mesmo assim, Aerys teve paciência para confortar a jovem, dizendo que montar uma rede de informações dentro do palácio nunca seria algo fácil. Se ela não tivesse concluído tudo, não havia problema, desde que tivesse se esforçado de verdade. Ao ouvir isso, Sofia percebeu que a senhora tinha entendido tudo errado. Ela rapidamente cobriu a boca e explicou em voz baixa: não é bem assim. Em todo o palácio, exceto perto de Sua Majestade, eu já tenho olheiros. Só em relação ao próprio imperador, ainda não encontrei um ponto de entrada. Para a maioria das pessoas, espalhar informantes por metade do palácio já seria uma grande façanha. O fato de ela ainda querer estender a rede até o tirano mostrava que essa garota não era de elo de ferro comum, e sim uma verdadeira campeã. Ao ouvir isso, Aerys ficou completamente surpresa. Apertou os lábios e tossiu baixinho para disfarçar o constrangimento. Depois colocou a mão no ombro da jovem. Você fez muito bem. Quanto a colocar um informante perto de Sua Majestade, não precisa ter pressa, vá devagar, passo a passo. Em seguida, Aerys lhe entregou algum dinheiro, por mais vulgar que pareça. Tudo no palácio dependia dele. Sofia recebeu a quantia com alegria e disse que justamente precisava comprar um bom pássaro. Aerys não esperava que a jovem também soubesse treinar aves. Admirada, ouviu enquanto Sofia explicava que originalmente era especialista em pássaros, mas como o imperador não gostava deles, acabou indo trabalhar com feras. Ao ouvir isso, Aerys quis saber mais sobre as técnicas especiais de adestramento, mas Sofia coçou a cabeça, dizendo que aquilo era um segredo de família e não podia ser revelado. Sendo um legado familiar, Aerys não insistiu. Mas ela havia ouvido falar de pessoas capazes de se comunicar muito bem com aves e perguntou se era o mesmo tipo de técnica secreta. Sim, respondeu Sofia. É o orgulho da nossa família entender a linguagem dos pássaros. Ao ouvir isso, um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Aerys. Uma ideia ousada começava a tomar forma. Nos últimos dias, o Pet vinha tendo contato frequente com a domadora do palácio, o que logo chamou a atenção do tirano. No dia seguinte, ao meio-dia, ele apareceu repentinamente em seus aposentos. Confusa, Aerys perguntou: por que Vossa Majestade veio tão de repente? O tirano almoçava com elegância e disse, num tom um pouco sério: ouvi dizer que você anda muito próxima de uma domadora do palácio. É verdade? Ao ouvir isso, Aerys ficou paralisada. Achava que seus encontros com Sofia tinham sido discretos, claramente subestimou o controle do tirano sobre o palácio. O tirano espetou, despreocupado, a comida do prato dela e voltou a perguntar: por que não está falando? A desconfiança dele era conhecida por todos. Aerys sabia que, se não explicasse direito hoje, sofreria novamente. Admitiu que vinha encontrando Sofia com frequência, mas disse que era porque havia lhe confiado uma tarefa importante. Aerys queria manter um pouco de mistério, mas o tirano insistiu, perguntando exatamente que tarefa era essa.